Amém. Amados irmãos, é com muita alegria que nós saudamos a todos com a paz do Senhor, graça e paz. Nós voltamos hoje, a partir de hoje, com a Escola do Evangelho, edição 2021. Sejam muito bem-vindos para essa nova temporada da Escola do Evangelho, por parte dos irmãos que se reúnem com a igreja em Campina Grande. Chegamos ao volume 3 da série Fundamentos da Fé Cristã. Esse será o livro que irá fundamentar o nosso estudo neste ano. E estas duas primeiras lições, cujo título principal é Deus, nós vamos estudar a respeito da pessoa, da natureza de Deus. Hoje, nós vamos ver a natureza de Deus, a pessoa de Deus como o Espírito processado. Então, ter um pouquinho de paciência conosco aí, né, que agora é uma nova modalidade, uma nova maneira de fazer. Eu estou aqui na minha residência, né? Eu estou aqui no interior da minha pequena sala de estudo. Perdoe se pareceu meio bagunçado, mas nós estamos no labor aqui tentando fazer o melhor que a gente pode para levar o melhor para o povo de Deus, suprir o Senhor, o povo de Deus, né? O povo do Senhor com a sua palavra. Amém? Hoje nós vamos desfrutar da palavra fundamental, essa palavra que é rica, maravilhosa. Eu convido você para nos próximos minutos navegar junto comigo, desfrutar junto comigo dessa palavra riquíssima dessa noite. Amém, irmãos? Então eu vou compartilhar com cada um de vocês a minha tela aqui, você acompanha aí na sua casa, tá bom? Então, os aspectos, na verdade, deixa eu voltar aqui, né? Na verdade, o título dessa noite, Senhor Jesus, é Deus, o Espírito processado. A gente está aprendendo ainda aqui a fazer, tá, irmão? Então, qualquer errozinho nos perdoe aí, mas a gente está fazendo o melhor para os irmãos, o melhor que a gente pode, tá bom? Então, veja só, o título dessa primeira lição é Deus, o Espírito processado. A lição 2, os irmãos vão desfrutar e vão estudar Deus como os 7 espíritos, né? Ou o espírito 7 vezes intensificado. Mas hoje nós vamos ver Deus como o espírito. Deus, o seu propósito, irmãos. Deus tem um propósito no seu coração. Lá em Efésios, Paulo falou a respeito disso, né? Que aprove a Deus no seu coração. Ele estabeleceu um propósito de juntamente com o seu projeto, a sua economia, a palavra em grego original é economia, ele teve um propósito de se infundir no homem, que é o ápice da sua criação, né? O homem é a coroa da criação de Deus. Então Deus, ele reservou para o homem um propósito especial na sua criação. Ele desejou usar o homem para que o homem pudesse governar por meio de Deus, o homem pudesse viver por meio de Deus, ou viver em Deus, e o homem pudesse expressar a Deus aqui na Terra. Então, Deus, como Espírito, ele cria o homem com esse propósito para que ele pudesse ser introduzido no homem, o homem pudesse viver por meio não da sua vida natural, mas na vida de Deus, no seu Espírito, e pudesse assim fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Por isso nós vemos aqui, ó, já em João, no capítulo 4, versículo 24, só uma pequena ressalva para aqueles que não reúnem conosco e talvez estejam nos assistindo. Quando eu falar homem aqui, eu estou me referindo ao gênero humano, tá certo? O gênero humano que tem suas duas espécies, que é o homem e a mulher. Quando eu me referi a homem, eu estou falando do gênero e não da espécie homem, mas do gênero humano, tá bom? Então veja, a partir desse versículo de João, capítulo 4, nós vemos o seguinte, irmãos. Olha só, Deus é Espírito. Essa expressão, ela é muito significativa. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito significa dizer que Deus é um ser transcendente, um ser sobrenatural, que está além da esfera natural. É um ser que se encontra em outra dimensão, uma dimensão divina, espiritual. Então, a natureza de Deus é uma natureza que difere da nossa natureza humana, terrenal.
nós temos um corpo físico constituído dos elementos físicos e naturais da esfera terrestre, e por isso nós estamos condicionados, por exemplo, ao tempo, ao espaço, né? Então, mas Deus, como espírito, ele está em outra dimensão. Ele se encontra numa esfera transcendente. Deus não está condicionado ao que eu e você estamos condicionados. Deus não está condicionado ao tempo. Deus não está condicionado ao espaço. Deus não está condicionado a um corpo, à matéria, porque Deus é espírito. Então, essa é a natureza de Deus. E por isso, como eu falei no início, como Deus tem esse propósito no homem, Deus cria um homem de uma maneira diferenciada das outras espécies. A gente vê isso de maneira muito clara aqui no livro de Jó, no capítulo 12, versículo 10. Quando a palavra de Deus diz que na sua mão está a alma de todo ser vivente. Veja só, todo ser vivente. E o espírito de todo o gênero humano. Então, observem, amados irmãos, eu vou até falar assim para vocês. Observe que há uma distinção muito clara nesse versículo. Espécie vivente e gênero humano. Quais são as espécies viventes? Todo ser que tem vida. Aí você tem uma dimensão imensa dentro dessas possibilidades. Você tem a vida aquática, os animais aquáticos. Você tem os animais terrestres e, dentre eles, uma série de animais. E todos esses seres vivos, até a vida vegetal, todos esses seres vivos, eles possuem alma. E nós também possuímos alma, porque nós também somos seres vivos. Amém? Mas observem que é muito claro, né? O que a Bíblia mostra aqui para nós. Veja só. E o espírito de todo gênero humano. Quando se refere ao gênero humano, a Bíblia não fala em alma e apenas, como nós vamos ver no próximo versículo. Mas quando a Bíblia fala de espírito humano, ou seja, as outras espécies, os outros seres viventes, os outros tipos de vida não possuem espírito. Tá bom, irmãos? O homem, como espécie, o gênero humano, possui alma e possui espírito. E ainda um corpo, como nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 23. O mesmo Deus, a paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, o gênero humano, ele possui um espírito, uma alma e um corpo. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Deus é espírito. E Deus cria o gênero humano com essa parte, além do corpo físico, além da alma, né? Deus cria o gênero humano com o espírito. Porque Deus, como espírito, né? Ele é introduzido no espírito humano, e aí sim, Deus pode usar o homem, Deus pode concluir o seu plano, atingir a sua economia, o seu plano, o seu propósito, por meio do espírito humano. Tá bom? Então, por isso que o Senhor, ele, na sua economia, no seu projeto, ele se tornou o espírito processado. Nós vamos ver agora que diferentes aspectos desse espírito, desde no Antigo Testamento, para que Deus, é como se Deus estivesse dando os passos em direção ao homem. É como se Deus estivesse se aproximando do homem, se sujeitando a um processo para que o homem pudesse experimentá-lo de uma maneira única, diferentemente das outras espécies. Então, no Antigo Testamento, Senhor Jesus, se você abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 2, mas só um ponto aqui, irmãos, antes de adentrarmos nesses aspectos, é um só Espírito, tá? Nós vamos falar de aspectos diferentes do Espírito, mas é um único Espírito. Não existe vários Espíritos. Não, a Bíblia é muito clara também. É um só Espírito, um só batismo. O que nós vamos falar aqui são de aspectos diferentes desse único Espírito. Passos de Deus como Espírito para ser introduzido no homem e concluir a sua economia. O seu projeto eterno.
E nós vamos ver isso na nossa experiência. Esse primeiro versículo diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse versículo é muito rico, teria muita coisa para a gente falar aqui, mas nós não temos tempo. A recriação de Deus, a rebelião de Satanás, os anjos caídos, né? Mas aqui vamos nos deter ao tema dessa lição, tá bom? Aqui fala em o Espírito de Deus. Veja só, é uma expressão diferenciada das outras expressões que nós vamos ver mais adiante. O Espírito de Deus no Antigo Testamento, todas as vezes que a Bíblia traz essa expressão Espírito de Deus, essa expressão Espírito de Deus, ela está diretamente relacionada à criação de Deus. Esse versículo, ele traz a recriação de Deus, né? Nós sabemos que com a queda de Lúcifer, a criação original de Deus foi corrompida, Deus teve que julgar essa criação, e aí houve essa situação de esvaziamento, de trevas sobre a criação. Então, o Espírito de Deus na recriação, ou no aspecto de criar, de recriar o universo, Deus, como Espírito, pairava como uma galinha, veja só, como uma galinha sobre os pintinhos. Deus aqui, a galinha, né? Ela fica sobre os pintos para germinar vida, para produzir vida. Na verdade, ela fica sobre os ovos, né? Ela fica sobre os ovos e passa por aquele processo para que dos ovos possam brotar a vida dos pintinhos. Então, Deus aqui, de maneira semelhante, usando essa analogia, Deus aqui estava como aquela galinha sobre a face do abismo, né? Ele estava sobre isso, sobre a face do abismo. Com que fim? Com o fim de produzir vida. É a partir daqui que Deus começa a recriar, né? Recriar, ele começa a criar luz, começa a criar os astros, começa a criar as vidas aquáticas, as vidas animais, não é isso? No sétimo dia ele descansa depois de criar o homem. Então o propósito de Deus aqui era criar vida, era produzir vida. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é um Deus de vida. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro aspecto que nós vemos no Antigo Testamento. O segundo aspecto, meus amados, nós vemos aqui em Juízes, capítulo 3, versículo 10, nós teremos muito mais versículos para retratar isso aqui, mas a gente, por causa da limitação do tempo, a gente vai ser bastante objetivo, procurar ser objetivo, tá bom? Então veja só, que veio sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Já é uma expressão diferentemente do Espírito de Deus, não é? Mas é o mesmo Espírito, tá? É o mesmo Espírito, mas é uma expressão diferenciada. Por quê? Porque aqui existe um aspecto do Espírito de Deus diferente. Aqui é o Espírito do Senhor. E em traduções mais fidedignas ao texto original em hebraico, seria o Espírito de Javé, a tradução literal, ou o Espírito de Jeová. Porque essa tradução de João Ferreira de Almeida traz assim, o Espírito do Senhor, mas no texto original, o Espírito de Javé, o Espírito de Jeová. E ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos acusar Rissataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Aqui já nós não vemos mais Deus no aspecto da criação, de gerar vida, de criar ou de recriar. Aqui nós vemos Deus no relacionamento seu com o seu povo, de fazer com que o seu povo pudesse conquistar a terra. No Antigo Testamento, quando Deus usa os profetas, há sempre essa expressão, né? O Espírito de Deus o ungiu. O Espírito de Deus era com ele. 1 Samuel, nós vemos isso. Né? Tem alguns outros versículos. 1 Samuel, peguei aqui, 1 Samuel 16, 13, se alguém quiser dar uma olhadinha com mais cuidado em casa, pode conferir. Então, Deus usando Davi nos Salmos, Deus usando os reis, Deus usando os profetas, era sempre o Espírito do Senhor, o Espírito de Javé, o Espírito de Jeová. Então, aqui já não é mais esse aspecto de Deus Criador, Deus recriador, mas é Deus se relacionando com o seu povo, a relação de Deus com o homem. Nessa relação de Deus com o homem no Antigo Testamento, o Senhor vinha como o Espírito de Jeová.
Amém? Então, nós temos esses dois pontos no Antigo Testamento. O Espírito de Deus, o aspecto do Espírito de Deus, que se refere à criação de Deus, gera vida, e o aspecto do Senhor, Jeová, Javé, na relação de Deus com o homem. Louvado seja o Senhor. Tá bom? Agora nós vamos ver os aspectos do Espírito no Novo Testamento. Amém, irmãos? Vejam que é uma revelação progressiva. Eu tendo comunhão aqui com a minha esposa aqui em casa, na escola do Evangelho nós temos essa oportunidade, né? Isso precisa ser muito valorizado por nós. Nós estamos, irmãos, adentrando nas profundezas da palavra de Deus, né? É como se nós deixássemos de estar esquiando sobre a superfície do lago. Nós estamos mergulhando no lago. E graças a Deus e aos irmãos que nos precederam, nós temos essa palavra profunda, né, para a gente desfrutar. Amém? Então vamos ver os aspectos do Espírito no Novo Testamento. O primeiro aspecto que eu trago para os irmãos é logo no início do Novo Testamento. Uma expressão que até então não havia sido, vamos dizer assim, usada. Não havia sido usada. Não havia sido usada na Bíblia. E parece que em Isaías fala Espírito Santo. E em Salmo 51, se não me falha a memória, também usa essa expressão, na tradução de João Ferreira de Almeida. Mas muitos estudiosos da Bíblia afirmam que uma tradução mais fidedigna do texto original não seria Espírito Santo. No Antigo Testamento não existe essa expressão Espírito Santo. Seria Espírito de Santidade. Se alguém tiver interesse de conferir isso, parece que é Salmo 51, Isaías 63, se não me falha a memória. Tá certo? Mas aqui no Novo Testamento, irmãos, logo no início, nós nos deparamos, né, com essa expressão maravilhosa. Veja só, Senhor Jesus, deixa eu trazer a minha imagem para cá, para não atrapalhar, tá bom? Veja só, ora, o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Senhor Jesus. Então vejam, meus amados irmãos, vejam só, que eu vou mudar só uma coisinha aqui, tá certo? Pronto, vou deixar aqui. Vejam que essa expressão Espírito Santo, ela está relacionada ao fato de Jesus ser gerado em nós. Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse aspecto de Deus, de Jesus, de Deus, como o Espírito Santo, ele está relacionado diretamente a Cristo ser gerado na humanidade. Veja se essa não foi a sua experiência, Senhor Jesus. Veja se essa não foi a sua experiência. Quando você creu, no dia que você recebeu o Senhor Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo gerou Jesus no seu espírito. Então, o Novo Testamento ele já começa com esse aspecto grandioso, maravilhoso. O fato de nós crermos, nós recebemos o Filho de Deus como o Espírito Santo no nosso espírito. Então, o aspecto de Deus como Espírito Santo está relacionado diretamente a Cristo ser gerado em nós. Esse versículo, esses dois versículos trazem o Senhor Jesus como Filho de Deus sendo gerado no ventre de Maria. Mas, na verdade, isso é uma figura, irmãos. Hoje, o Espírito Santo gera o Filho
no espírito de todo aquele que crê nele. Veja que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, né? Então, Cristo foi gerado em nós por meio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vejam só. Perceba que você e eu, nós foi gerado em nós, por meio do Espírito Santo, o Cristo. O Cristo foi gerado em nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos voltar aqui, né? Voltando aqui para a tela, para os versículos. Senhor Jesus. Ainda no Novo Testamento, continuando o Novo Testamento. Senhor Jesus, vamos lá. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 7. Veja que aqui agora não é o Espírito de Deus, né? Não é o Espírito do Senhor, e não é o Espírito Santo, mas é o Espírito de Jesus. Ué, é como eu disse, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jeová, e é o Espírito Santo. Mas aqui, irmãos, na experiência do apóstolo, em pregar o Evangelho, Senhor Jesus. Na experiência de pregação do Evangelho, nós vemos o aspecto do Espírito de Jesus. O que significa isso? Perdão, irmãos. A que revelação se refere a isso? Nós temos aqui a figura do homem Jesus. Nós temos aqui a figura de que Deus não é apenas Deus divino. Vejam que lá no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, nós tínhamos apenas o aspecto divino de Deus, como Criador de todo o universo. Lá no Antigo Testamento ainda, quando Deus se relacionava com os profetas, quando Deus falava algo para o seu povo, na relação de Deus com o homem, como o Espírito de Javé, o Espírito de Jeová, nós tínhamos o homem aqui na terra e Deus nos céus, ou no terceiro céu. O divino separado do humano. Mas na encarnação, por meio do Espírito Santo, como nós vimos agora há pouco, Deus tornou-se homem. E ao Deus tornar-se homem, ele traz a divindade para dentro da humanidade. Você concorda comigo? O que era divino se mescla ao que é humano. E Deus agora passa a viver num corpo humano, natural, mas sem pecado. A Bíblia é muito clara isso em Romanos. Né? E agora, Deus passa a vivenciar, a experimentar a vida humana depois da encarnação. Então, aqui no Espírito de Jesus, nós temos a relação de quê? Nós temos a relação de Deus e o viver humano na Terra. Ele viveu 33 anos e meio nessa Terra. Ele teve momentos de alegria, assim como teve momentos de tristeza. Ele morreu. Ele foi crucificado. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Então, esse Espírito agora não tem apenas o aspecto divino lá de Gênesis, de 1 Samuel, de Juízes, né? Agora, além da natureza divina, nós temos a natureza humana mesclada ao divino. Veja que revelação grandiosa, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, por isso que Hebreus, quando fala do nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus, veja que Hebreus mostra que ele se compadece das nossas fraquezas. Todas as vezes que nós estamos desencorajados, nos nossos momentos de fraqueza, de sofrimento, ele se compadece porque ele sabe o que é ser humano. Louvado seja o Senhor. Jó teve um grande dilema na sua vida, né? Quando Jó experimentou aquelas tribulações. Ele questionou Deus, mas porque Jó viveu em outra era. Jó tinha a experiência máxima de Deus, do Espírito de Jeová, ou do Espírito de Deus. Mas nós hoje temos a experiência do Espírito Santo, que gerou Cristo em nós. E nós temos hoje a experiência do Espírito de Jesus, que sabe o que é sofrer,
quando nós saímos para pregar o evangelho, como foi a experiência de Paulo aqui nos Apóstolos em Atos, né? Foram conduzidos pelo Espírito de Jesus, porque a figura humana de Jesus, a experiência humana, né? Pregar o evangelho é sofrimento, nós sabemos disso. É sofrimento entre os homens, nós somos muitas vezes rejeitados, sofrimento pelos homens, sacrifício para salvar as pessoas, e é um sofrimento na vida humana, nós, na nossa vida humana, padecemos de sofrimento. Então, no que se refere a pregar o evangelho, anunciar as boas novas, o Espírito de Jesus nos encoraja, nos supre nos nossos sofrimentos. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, esse é um aspecto que o Antigo Testamento, irmãos, não trazia, certo? O aspecto do Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. O versículo seguinte diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, outra expressão, esse tal não é dele. Veja, na primeira parte ele fala sobre o Espírito de Deus, e na segunda parte ele fala o Espírito de Cristo. Mais uma vez eu reforço aqui, é um só Espírito, com aspectos diferentes, com aplicabilidades diferentes, de acordo com a relação de Deus, né? De acordo com na medida em que Deus se intensifica, se aproxima de nós, no seu propósito eterno de nos usar e de se expressar por meio do outro. Então, nós vemos que o Espírito de Cristo, a que se refere essa expressão? Quem é Cristo? O que essa expressão Cristo significa? Significa Cristo, o ungido de Deus, né? Aquele que veio com o propósito de realizar a redenção do homem, ressuscitar, ser glorificado para que pudesse se tornar o Espírito que dá vida, para que pudesse, aí então, Deus poder entrar no Espírito humano. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, observe, meus amados irmãos e irmãs, que esse aspecto do Espírito de Cristo, diferentemente do Espírito de Jesus, do Espírito Santo, ele tem uma aplicabilidade diferente, né? Ele está relacionado ao quê? Ao poder da ressurreição, porque Cristo foi aquele que morreu e ressuscitou. Amém? Cristo é o ungido de Deus, que cumpriu o propósito de Deus, a vontade de Deus. Ele morreu e ressuscitou. Irmãos, louvado seja o Senhor por esse aspecto. Hoje, eu e você, nós podemos experimentar o poder da ressurreição e a eficácia da morte de Cristo. Louvado seja o Senhor. Na nossa experiência, irmãos, nós podemos desfrutar e experimentar cada um desses aspectos. Isso é maravilhoso. Isso é rico demais. Quantas vezes você e eu nos sentimos o poder da morte, principalmente num período como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de desânimo, de frieza, de indiferença, de esfriamento. Tenho certeza que você, assim como eu, teve seus momentos de desânimo, momentos de vontade de desistir. O que é isso, se não for o poder da morte sobre nós? Mas louvado seja o Senhor que nós somos restaurados. Quando nós nos voltamos ao Espírito de Cristo, quando nós invocamos o nome do Senhor e nos contatamos o Espírito de Cristo, nós desfrutamos do poder da ressurreição. Louvado seja o Senhor. E aquele sentimento de morte e de desânimo que estava em nós, ele se esvai. Ele desaparece, nós somos renovados, restaurados. Isso por quê? Porque o Espírito de Cristo habita em nós. Amém? Nós temos o Espírito de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ainda aqui, meus irmãos, aqui a gente vê agora um resumo, né? Um resumo de tudo que foi dito até então, tá? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos o Espírito do Senhor e o Espírito de Deus. Esses dois aspectos. E no Novo Testamento, nós temos os três aspectos. O Espírito Santo. Só recapitulando. O Espírito do Senhor, né, para gerar vida. O Espírito de Deus no Antigo Testamento, na relação de Deus com o seu povo, na relação de Deus com o homem, com a mulher. No Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo, né, no aspecto de gerar Cristo nos crentes. Nós temos o Espírito de Jesus, aquele que se compadece das nossas fraquezas,
é agora a fusão, né? A infusão da divindade com a humanidade. Aqui, Deus ele tem um viver humano por meio da encarnação, ele morre, ele ressuscita, tem toda a experiência humana. E, por fim, nós temos o Espírito de Cristo, aquele que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que foi glorificado, aquele que realizou a vontade de Deus como o ungido de Deus. Irmãos, é um só Espírito, tá? É um só Espírito aí. Eu tenho uma comparação que o irmão Lee usa que eu achei muito interessante, quando ele diz que ele faz a comparação com o chá, ou com a água mesmo. Poderia até compartilhar com uma água, né? Veja só, quando nós queremos produzir um chá, nós temos a água primeiro, né? Nós esquentamos, depois nós pegamos, acho que é o sachê o nome, né? Introduzimos na água, e veja que é uma fusão ali de elementos. A princípio, nós tínhamos só água. Quando colocamos o sachê, há uma fusão de elementos ali, né? Nós temos a água que se funde ao sachê e agora se torna uma coisa só. Se você quiser, tem gente que coloca limão, tem gente que coloca açúcar, tem gente que até que coloca mel no chá. Mas veja que no princípio era só água, mas foi adicionado a ela elementos novos. E se tornaram coisas diferentes? Não. É o chá, é uma coisa só. Então, semelhantemente a isso, irmãos, o Espírito de Deus lá no Antigo Testamento foi adicionado a esse Espírito divino, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus e o Espírito de Cristo. Amém? Foram introduzidos, mas é uma coisa só, mas agora mais rica, mais completa. Esse é o processo a que Deus, como Espírito, se submeteu, vamos usar essa expressão por falta de outra, com o único propósito de alcançar o homem, de nos alcançar e fazer a sua vontade por meio de nós. Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Chegamos ao Espírito. Essa é uma expressão também. Perdão, irmão, se eu faço um barulhinho, porque quando eu bebo água. Essa expressão, o Espírito, é uma expressão singular, irmãos. É uma expressão que no Antigo Testamento não encontrávamos. E também até no início do Novo Testamento também nós não encontramos. Nós vamos encontrar essa expressão, o Espírito, mais precisamente na Epístola de João e nas Epístolas de Paulo. Tá certo? Vamos ver aqui, ó, o primeiro versículo que eu trago para vocês. João 7, versículos 38 e 39. Né? Diz assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Todo mundo conhece essa passagem do casamento. Isto ele disse com respeito ao Espírito, ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Veja, esse versículo é muito rico, irmão. Vamos ruminar um pouco a respeito desse versículo, tá? Ele fala muito, ele nos diz muito a respeito do tema da nossa lição essa noite. O Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, todos nós, todo aquele que creu em Jesus, ele recebeu esse Espírito. Tá certo? E essa obra, como nós vimos lá em Mateus, ela foi realizada pelo Espírito Santo. Recebeu o Espírito, pois o Espírito, é uma expressão bem singular, até aquele momento não fora dado. Mas como assim? Como assim? Você falou, Adriano, que não é um Espírito só? Verdade, é um Espírito só. Mas como ele não fora dado? Essa expressão, não fora dado, a tradução original, no grego mesmo, não significa isso. Significa, a tradução literal seria não existia, o que pode deixar você um leitor distraído, mais confuso ainda. Era como se ele dissesse assim, o Espírito até aquele momento não existia. A tradução fidedigna quer dizer isso. Não existia. Né? Mas como assim não existia? Você não está dizendo que lá no Antigo Testamento? Irmãos, o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que esse aspecto do o Espírito é a
consumação de todo o processo. Você pode ver isso agora no final do versículo. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, para que os discípulos, os crentes, pudessem receber o Espírito, o processo precisaria antes ser concluído. E qual seria a conclusão desse processo? Jesus morrer, ressuscitar, ascender aos céus e ser glorificado. Essa é a consumação do processo. Amém, irmãos? Com essa consumação, o Espírito, o aspecto o Espírito é consumado, é uma consecução, né? É uma consumação. Esse o Espírito é o resultado, irmão, de todos os outros aspectos que nós já estudamos aqui nessa lição. O Espírito, você tem o Deus triuno, o Espírito. Você tem o Deus Pai, você tem o Deus Filho e você tem o Espírito Santo. Nesse aspecto, o Espírito, certo? Nós temos aqui no o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus e o Espírito de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o Espírito todo inclusivo. Louvado seja o Senhor. Por quê? Os discípulos, naquele momento específico, não haviam ainda recebido, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Mas louvado seja o Senhor. O Senhor ressuscitou, ascendeu aos céus, foi glorificado, hoje se assenta à destra de Deus e por meio do Espírito Santo foi gerado nos crentes e hoje como o Espírito todo inclusivo, o Espírito completo, ele faz a sua obra na sua igreja por meio de mim e você. Louvado seja o Senhor. Então, o Espírito, ele possui a encarnação, o viver humano, a morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação. Louvado seja o Senhor. É a consumação, né? É a consumação de todo esse processo que Deus realizou com um único propósito, irmãos, de alcançar o homem. E esse Espírito, como eu disse, ele foi gerado após a ressurreição. Louvado seja o Senhor. É a consumação. Nessa consumação, nós temos o viver humano de Jesus por meio da encarnação. Nós temos a morte de Cristo, a eficácia da morte, né? O poder da ressurreição do Senhor. A ressurreição. Irmãos, a glorificação, a ascensão, esse Espírito é o Espírito prometido, irmãos, a Abraão. Você pode conferir isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Você pode dar uma conferida em casa, né? Essa é a consumação do Deus Espírito, Senhor Jesus. E esse Espírito, amado irmão, é o Espírito que nós temos hoje. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Hoje nós temos a possibilidade de desfrutar o Senhor, irmão, como nenhum dos patriarcas, até mesmo os apóstolos, antes da glorificação, podiam desfrutar. Hoje nós podemos desfrutar desse Espírito e todos os atributos que ele tem. Né? Veja a experiência de Jó, mais uma vez eu cito aqui para vocês, a experiência de Jó, confuso, chega no final do livro de Jó, ele diz, eu não te conhecia, te conheci só de ouvir, hoje meus olhos te veem. Diante dos sofrimentos, veja qual foi a reação de Jó, e veja em Filipenses capítulo 1, o que Paulo fala sobre sofrimento. Veja se não são experiências bem diferentes. E a experiência de Paulo muito profunda, muito mais profunda do que a experiência de Jó. Por quê? Porque Paulo hoje experimenta Cristo como o Espírito. E eu e você podemos ter a mesma experiência, desfrutar o Espírito que dá vida. Capítulo 15 de 1 Coríntios, 15:45, né? O Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida. Então, todos esses aspectos, meus amados, a Bíblia nos traz revelado. E agora, Deus,
como o Espírito todo inclusivo, sendo infundido dentro do espírito humano, ele vai concluir a sua obra. Amém? Vivemos nos últimos tempos, no final dos tempos, na era do Espírito, e é nessa era que Deus vai consumar a sua obra aqui na terra. Amém? Por meio de homens e mulheres como eu e você, por meio da igreja. Por quê? Porque nós desfrutamos hoje, louvado seja o Senhor, isso aqui, ó. Nós desfrutamos hoje de, ó Senhor Jesus, nós desfrutamos hoje do Senhor como o Espírito, louvado seja o Senhor. O Espírito, Senhor Jesus, processado. O Espírito processado. Esse Deus que passou por todas, que deu todos esses passos em direção a mim e a você, e hoje ele está dentro de mim e você, como o Espírito processado, todo inclusivo, louvado seja o Senhor. Meus amados, aqui nós encerramos a lição dessa noite, certo? Nessa nova modalidade que nós estamos fazendo, nós vamos deixar acessível aos irmãos. Na próxima segunda-feira, será aberta uma sala no Zoom e vai ser disponibilizado o link para todos os irmãos, certo? Vai ser criado um chat em que nós vamos poder desfrutar, trocar, compartilhar e trocar experiências a respeito da palavra dessa primeira lição. Lá você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder compartilhar o que você ganhou, né? Você vai poder participar junto conosco, interagir. Eu vou estar na sala, certo? Vai ser disponibilizado esse chat 1 hora antes da segunda lição ser postada no nosso canal, no YouTube. Então, participe, certo? Não deixe de participar, você que nos acompanhou nessa primeira aula, participa junto conosco, entra lá no chat, compartilha, faça perguntas se você não entendeu, o que porventura não tenha ficado claro, você tem toda a liberdade de perguntar, de interagir, vai ser um espaço maravilhoso para que nós possamos intensificar a nossa comunhão e ganhar mais dessa palavra, tá bom? Então nós vamos encerrando por aqui, agradecemos a audiência, né, de todos vocês, compartilhem essas lições para familiares, para amigos, é isso? Faça com que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Jesus é o Senhor, meus irmãos. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade